Bom dia, meu povo querido, mais um domingo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você, de estar com a sua família. Toda vez que nós nos propomos a rezar, toda vez que a gente coloca o nosso espírito em consonância com tudo aquilo que é bondade, com tudo aquilo que é amor, misericórdia, nós somos essencialmente modificados. Eu nem digo que nós somos modificados para sermos outras pessoas. Acho que nem a linguagem nem é muito precisa. Nós de fato nos tornamos quem somos. Nós somos essencialmente bondade, amor, misericórdia. E se por acaso não estamos percebendo esses frutos na nossa vida, é porque a gente se distanciou disso. Sim, a nossa rotina pode ser absolutamente contrária à força da nossa essência. Às vezes nós vivemos de um jeito a contrariar aquilo que é essencial em nós. E a oração é um estado de espírito que influencia no corpo, que naturalmente nos coloca em contato com a nossa verdade. A oração, quando é bem feita, e eu gosto sempre de frisar, a oração que de fato surte efeito dentro de nós é aquela que nos sereniza, é aquela que nos coloca em profundo estado de consciência do momento presente. Se nós rezamos com dispersão, sem percepção de nós mesmos, essa oração não causa efeito. É por isso que outras religiões, outras filosofias religiosas propõem sempre a meditação, o encontro com o corpo, o controle da mente, como caminhos que nós podemos chamar de oração. Tudo aquilo que nos coloca em nós, que nos faz perceber a essência, que nos faz ficar em nós, é naturalmente religioso. Nós sabemos que a palavra religião significa religare, unir as duas pontas, e nós sabemos que nem sempre nós estamos religados. Às vezes nós estamos desconectados, desligados e, lamentavelmente, distanciados da nossa verdade, da nossa essência. Portanto, eu proponho que essa missa seja um momento de tranquilidade, de calma. Eu sei que o seu celular apita o tempo todo, que você está o tempo todo sendo solicitado, mas tenha coragem de, durante essa hora, 1h20, no máximo 1h30, você tenha condições de se desligar de todo o mundo exterior e prestar atenção em você. Deus nos fala pela liturgia da palavra, Deus nos fala pelas músicas, Deus nos fala pela reflexão, Deus nos fala pelas orações que nós fazemos. Tudo na missa é um convite a ficar em nós, a estar em nós. Se culturalmente nós transformamos a missa, a igreja, num lugar de dispersão, nós precisamos corrigir isso em nós. Não é possível a gente ter qualidade de vida religiosa, de vida espiritual, ficando o tempo todo dispersos. Nós precisamos de alguns momentos em que a gente se dedique inteiramente ao silêncio, à quietude, à escuta e à oração. Portanto, hoje eu lhe convido, neste domingo, aqui em Taubaté chuvoso, com a graça de Deus. Hoje começou a chover, esse tempo que estava tão seco, está tão seco. A chuva é um sinônimo de bênçãos para nós, a água é sempre um sinal de purificação, a natureza toda agradece, então nós queremos que o mesmo aconteça em nós. Que a chuva que cai lá fora caia também dentro de nós, irrigando-nos, fecundando-nos, retirando toda a aridez que até então nos impedia de conhecer e lidar com a nossa verdade. Hoje nós temos a graça de ter um grande amigo que nós já citamos aqui outras vezes, que é o Maninho. Não dá para mostrar a carinha dele, mas é uma belezinha. O Maninho é um dos melhores amigos que a vida me deu. Se eu tiver que fazer uma ceia hoje e tivesse que reunir os 12, sem dúvida ele estaria sentado ao meu lado. Tenho uma alegria enorme, não só pela amizade que ele me traz, pelo bem que ele me faz, mas pelo bem que ele faz a tantas pessoas através da arte dele. Se você não conhece, eu recomendo a conhecer. Procure aí nas plataformas digitais Maninho, vocês vão encontrar esse menino que é uma preciosidade como compositor
E para mim a voz mais bonita da música católica está aqui hoje na minha capela, e eu não posso deixar de fazer menção a essa alegria. Mas também faz muito bem, de maneira especial, aquela classe que eu gosto tanto, que são as velhotinhas e os velhotinhos. O Maninho é um baita ortopedista que mora em Veranópolis, Rio Grande do Sul, para quem nós mandamos um grande abraço, a todo o povo gaúcho, de maneira especial a Alessandra, os filhos do Maninho, os pais, os sogros. Obrigado por deixá-lo estar conosco aqui nesse dia tão especial. E hoje quem toca o sino é a Teca, já que a Maricota nos deu o bolo. Quem será? O netinho daí? Tá, cuidado. Vamos lá. Põe o som do violão do Maninho, Ana Ziza. Vamos começar a missa cantando. Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada e que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro, vejo que deu pra essas paredes essa cara de família. Deixa eu ver a mão machucada, te levantar, deixa essa cama. Sou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse algumas coisas sobre os olhos do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus que ia lutar, papai do céu. E era pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levantar, deixa essa cama. Sou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabe dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós temos necessidade de tudo aquilo que nos torna familiar, tudo aquilo que nos deixa à vontade. Aliás, eu acho que todas as nossas buscas, todas as nossas tentativas na vida, no fundo, o que nós queremos é ficar à vontade. A gente ter satisfação de ser quem somos, ter satisfação de estar com quem estamos, de fazer o que fazemos. Eu acho que tudo dentro de nós clama por isso. Isso que nós chamamos de desejo, que a psicologia classificou de forma tão perspicaz, o desejo que nos mantém vivos, como queria Lacan, um eterno esperar por aquilo que ainda não aconteceu, mas que de alguma forma nós antecipamos dentro de nós. Preste atenção em você. Todas as suas buscas, todas as suas lutas, é porque você queria ser familiar. Você queria ser, construir, estar, desfrutar de um estado em que você tem o direito à intimidade. Nós trabalhamos para isso, nós estudamos para isso, nós nos casamos por isso, nós construímos vínculos porque no fundo, a gente quer deixar de ser todo mundo. A gente quer deixar de ser multidão. A gente quer ser recolhido.
É tão bom quando você experimenta isso. Um olhar lhe recolhe. Você não é estranho. É como você viver num país e ser eternamente estrangeiro, falando uma outra língua, pensando a partir de outros códigos, de outra cultura, e de repente você encontra alguém que fala a sua língua, que entende exatamente o que você sente, que pensa a partir da mesma estrutura cultural em que você foi formado. Imediatamente você encontra naquela pessoa um lugar de intimidade, de familiaridade. Claro, quando isso é muito agudo, nós fazemos festa até com um estranho que a gente encontra na rua. No fundo, o que a gente quer é ser familiar. Construir uma intimidade que nos permita ser quem nós somos. Eu acho muito interessante que a liturgia católica, a missa, este rito que nós temos como ponto alto da nossa fé, é justamente um convite a essa familiaridade. Esse canto de entrada que o Maninho cantou chama-se Cara de Família, que eu tive a oportunidade de gravar, a Ziza também, que é do nosso amigo Grego, que mais uma turma, né? Um monte de compositor, né? É só dele? É só dele. Essa música tem algumas expressões que a gente sabe muito bem. Quantas vezes você escutou sua mãe perguntando ao seu pai ou alguém te chamava, deixa eu ver a mão machucada. Te levanta, meu filho, deixa essa cama. Aliás, muitos de nós nos tornamos gente porque nós tínhamos alguém nos mandando sair da cama. Que eu acho que por nossa vontade nós estaremos lá até hoje. Fica calmo. Filho, não chora. Esse refrão é composto de algumas expressões que nos tornam familiar. Esse refrão nos recorda frases que nos deixam num estado de intimidade ou numa percepção da intimidade como algo extremamente precioso ou valoroso. A missa começa assim, dando-lhe liberdade de ser quem você é, ainda que isso lhe envergonhe. Nós começamos a missa dizendo quais são os nossos defeitos. Diferente de toda e qualquer apresentação. Se você vai apresentar-se para uma entrevista de trabalho, você veste a sua melhor roupa, você prepara as melhores frases, você faz um currículo com tudo aquilo que você tem de capacitação e de bom. A missa é o inverso de tudo isso. Você chega como você é, do jeito que você está, e ainda que neste currículo que você traz, só estejam escritas as suas vergonhas, as minhas misérias e as suas também. Por isso é tão significativo. Nada pode nos tornar mais familiares do que isso, quando nós ficamos à vontade para dizer quem nós somos. E também isso tem um amparo das ciências humanas que compreenderam que um ser humano só cresce quando ele tem a oportunidade de ser quem ele é. Quando ele não precisa mais esconder-se, colocar disfarces naquilo que é a sua verdade. Portanto, hoje eu lhe convido a apresentar-se a Deus assim, sem medo, absolutamente à vontade, com seus erros, com suas fragilidades, porque esse é um lugar familiar. Aqui há um pai e mãe, eu não sei qual é a imagem de Deus que mais lhe fala ao coração. Há alguém pronto a acolher-nos, reconciliar-nos com tudo aquilo que em nós ainda é vergonhoso, triste, desarmonioso. Aproxime-se do Senhor hoje, apresentando o seu coração como ele está, como ele é, machucado pelos pecados, machucado pelas dificuldades, pelas lutas, pelos sofrimentos, certo de que tudo isso é redimido por Deus, dando-nos uma feliz oportunidade de ir além, de ir adiante. Só quem já provou a dor
sofreu, se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem o certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota um motivo pra lutar. E assim eu noturno a primavera descobriu que é no conflito que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. É tão bom a gente ter a oportunidade de fazer essa inversão, essa conversão. Eu sei que nós temos uma facilidade enorme de perceber as coisas pelo lado mais fácil de ser visto. É o que dá menos trabalho. É o que não exige muita inteligência, muita perspicácia, muita sabedoria. Você olha para uma pessoa, por exemplo, e o que você enxerga é aquilo que ela está lhe mostrando. Mas é tão bom quando a gente consegue desenvolver uma capacidade de perceber aquilo que ela também está ocultando. Na semana passada a gente falava sobre isso, que às vezes a raiva é uma expressão do medo. A pessoa tem medo, mas porque tem medo de dizer que está com medo, ela se expressa agressiva. Mas o olhar sábio decodifica o disfarce, acolhe aquela pessoa e imediatamente aquela agressividade cai por terra. Porque no fundo o que ela sentia era medo. E quando alguém acolhe o medo dela, ela não tem mais necessidade de ser agressiva. Essa música fala disso, de sondar os avessos. Por trás da realidade que nós enxergamos há uma outra. Se nós tivéssemos disposição de ir e conhecer, nos ajudaria muito na compreensão do todo. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem um pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite
que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, e o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, e a resposta tem pergunta, e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha uma luz. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste salvar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queremos colocar todas as intenções da sua casa, da sua família, de maneira muito especial pelas pessoas que faleceram nessa semana, que não tiveram a oportunidade de terem as suas missas celebradas.
Nós rezamos também pelo aniversário de Maria Ross, Juliano, filho da Teca, Celso Saraiva, pela saúde de Dânia, Flávia Valvano, pelo falecimento de Dirceu Bonádio, Eduardo da Silva, que é o preparador físico que trabalha com o Mano Menezes, e João Batista Correia, cunhado do meu amigo Kleber. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa. Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu todos os outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber bem mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. E ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da nossa salvação. Glória a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar, e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta, e o problema solução, e que o amor começa aqui, o contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha uma luz. Muito bem, minha gente, o Evangelho de hoje, mais uma página daquela desconstrução de tudo que nós consideramos justo. Na semana passada nós falávamos que o grande desafio de ser cristão é justamente você perceber que há uma mentalidade a ser transformada. O cristianismo não se estabelece em nós a partir da ritualidade somente. Não é isso que nos identifica cristãos, se vamos ou não à missa ou ao culto, se você é evangélico. O que nos identifica não é a exterioridade que praticamos, mas é a maneira como nós pensamos. Não foi sem motivo, e eu já disse isso muitas vezes, você já deve ter me escutado falar inúmeras vezes, que não há como falar da transformação que o Evangelho nos causa, sem citar a filosofia de Paulo, que chamou a conversão de metanoia, isto é, a mudança da mentalidade,
Paulo traz um conceito grego, da filosofia grega, para nos ajudar a entender o que significa ser verdadeiramente cristão. Ser essencialmente cristão significa ter o mesmo pensamento, as mesmas escolhas, os mesmos sentimentos que Jesus. E Jesus, quando conta essa história, que aparentemente seria reprovada por nós, naquilo que nós falávamos no domingo passado, se você avalia o seu senso de justiça, é possível que você tenha 1000 motivos para não perdoar o filho pródigo. Que você até deixasse ele voltar para casa, mas o recebesse naquela condição que ele mesmo achou justo. Porque veja bem, quando o filho pródigo volta para casa, depois de ter gastado todo o dinheiro do pai, ele já tinha feito o seu juízo de valor. Ele já tinha entendido que somente seria justo voltar para casa se viesse a ficar sob a condição de empregado do pai. Ele não estava reivindicando a filiação novamente. Ele sabia que tinha errado. Ele já tinha pleno conhecimento e entendimento de que, ao pedir a herança para o pai, ao expor o pai àquela humilhação, nós falávamos disso também, que você pedir a herança antecipadamente é como você dizer ao seu pai que ele estava morto a partir daquele momento. O menino já tinha todo esse entendimento que se ele tivesse que voltar, teria que ser sob a condição de empregado. Nunca mais desfrutar do amor do pai, da intimidade da casa, mas não. O que o pai ofereceu para ele foi justamente uma surpresa ao seu senso de justiça. O pai desconstruiu o senso de justiça do filho. Eu, com toda sinceridade, quando eu penso na qualidade do meu cristianismo, no quão a minha mentalidade já está transformada pelo Evangelho, eu tendo a ficar no raciocínio do filho. Não é justo que o pai o reintegre à vida familiar. É justo que o pai o trate como um empregado. Mas aí eu me sinto no meio do caminho. Sobretudo quando ouço esse evangelho de hoje. A história é muito simples. Se você não prestou atenção, eu repito em poucas palavras. O dono de uma grande vinha, isto é, certamente ele produzia vinhos, tinha lá o cuidado com as uvas, ele precisava de homens e mulheres que trabalhassem. Naquele momento, ele passa pela praça e chama digamos que ele chamou ao meio-dia. Levou alguns funcionários, colocou para trabalhar ao meio-dia. Alguns já estavam trabalhando desde a manhã, parte da manhã. Depois, no final da tarde, deu na telha dele de sair buscar mais. Só que já faltava 1 hora para terminar o turno. Ele vai, traz aqueles que não tinham sido contratados, faz um gesto de carinho, de solidariedade, põe para trabalhar e na hora de pagar, todo mundo recebe a mesma coisa. Eu não sei se honestamente isso faz sentido para nós. Eu não sei se honestamente nós teremos a capacidade de tomar a mesma decisão do patrão, do dono da vinha, que disse: eu combinei uma moeda de prata pelo dia de trabalho, então eu estou pagando. Mas aí aquele que tem o mesmo senso de justiça que eu, que você, vai e pergunta: mas não é justo isso? Nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos o cansaço do sol, o cansaço que o sol nos traz. Esses aí, os bonitões da balachita, né, como a gente falava quando era criança, né? O bonitão da balachita, que era aquele macaquinho, né? Que era uma belezinha. O bonitão da balachita chega no final e recebe o mesmo tanto que nós. Aí o patrão diz: olha, não foi o que nós combinamos, eu não paguei para você o que eu combinei, então eu vou dar ao outro o que eu quiser. Você não administra a minha capacidade de ser generoso. A minha capacidade de surpreender em generosidade não está condicionada pela sua forma justa de compreender as coisas. Minha gente, se nós vamos honestamente pensar nesse parâmetro de reflexão, de estabelecimento de regras,
Eu acho que, não sei você, mas eu digo por mim, eu considero que não foi justo o que o patrão fez. Mas aí é que está a questão. Eu ainda preciso evoluir. Eu preciso evoluir espiritualmente para que essa história não me incomode mais. Da mesma forma como eu preciso ainda evoluir para entender a história do filho pródigo, sem que aquilo me pareça uma injustiça. Porque quando a minha mentalidade está essencialmente transformada naquilo que por essência eu já sou, mas ainda não me tornei, porque nós estamos em processo de vir a ser, a filosofia de Heráclito, o eterno modificar as estruturas, tornando-as elas sempre elas mesmas. O rio não se transforma em outro, ele se transforma sempre no mesmo rio, mas a essência dele é ser eternamente movimento, é isso que faz o rio ser rio. Ele dizia, não se banha duas vezes na água de um mesmo rio. Então dá-nos aquela impressão de que quando nós entramos, o rio já é outro. Não, o rio é essencialmente o rio, porque ele só é essencialmente rio enquanto se modifica. Então é lindo pensar assim. Eu estou em processo de transformação, mas não para tornar-me um outro, mas para tornar quem eu sou. Para essencialmente ser eu mesmo. Esse que Deus semeou, você naquilo que Deus lhe semeou. E precisando ter uma mentalidade tão evoluída do ponto de vista espiritual, que essa história não nos surpreenda mais. Como eu dava aqui há uns 2 domingos atrás, o exemplo daquela história de um monge que foi amarrado e torturado dias e noites. E quando ele foi enfim libertado, ele foi encontrar o guru dele, e o guru perguntou, como foi que você viveu esse tempo em que você estava amordaçado e sendo torturado? Ele falou, muito difícil. E o que foi mais difícil? Ele falou, quando eu percebi que eu já estava começando a querer o mal dos que me torturavam. Olha que estado de evolução. De você ser capaz de estar acima de tudo e de todos, não no sentido de ser superior, não, pelo contrário. Isso é um estado de profunda humildade, que lhe faz viver a mesma postura de Jesus na cruz. Quando ele olha para o seu Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós estamos entrando dentro de um contexto de tanta profundidade, que eu tenho até medo de ficar falando sobre isso. É tão profundo, é tão fecundo esse território, que é um território que você precisa trilhar, que é a capacidade que você tem de ver as pessoas, as situações, para além daquilo que está aparente. É muito mais do que a gente enxerga. Às vezes aquele que está me torturando, aquele que está sendo cruel comigo, na verdade ele está tentando corrigir uma história dentro dele, de inúmeras crueldades que ele também sofreu. O problema dele não sou eu. Por acaso eu entrei no meio do caminho. No fundo, quem ele precisa matar é alguém dentro dele que ainda tem desejo de matar alguém. No fundo, aquela pessoa que foi tantas vezes usada, abusada, quando ela abusa e usa outras pessoas depois pela vida fora, porque ela não soube corrigir dentro dela a agressão, o abuso, no fundo, ela tenta matar dentro dela, mas ela não sabe fazer isso. Ela não teve entendimento espiritual para isso, por isso ela faz nos outros. Por isso que eu sempre digo, eu, por exemplo, quanto mais evoluo espiritualmente, do ponto de vista espiritual humano, mais eu vou ter entendimento daquilo que eu quero julgar sobre os outros, que na verdade é um fardo que eu não estou suportando em mim. Eu preciso tomar muito cuidado, ter muita consciência, para eu não ficar impondo aos outros aquilo que eu não corrigi dentro de mim. Requer muita maturidade espiritual, inclusive a Ziza ontem fazia uma partilha comigo que fez muito sentido. Posso contar, Zizinha? Muito rapidamente. A Ziza percebeu que dentro dela existiam 2 estruturas, que ela quis chamar de rainha e escrava. Um lado da personalidade da Ziza, essa tal rainha,
que se sente no direito de dar ordem a tudo e a todos. Escraviza. Claro que essa rainha tende a escravizar outras pessoas que estão fora. Mas antes de escravizar pessoas que estão fora, ela escraviza a outra parte da Ziza, que ela põe para trabalhar além do que o corpo dela pode, para sentir, às vezes, muito além do que ela é capaz de sentir. Sabe, tente pensar você assim, uma parte de você dando ordens a outra parte. Uma parte de você sendo cruel com você mesma. Uma parte íntima, particular, toda sua, colocando num processo de escravidão aquilo que você é. Eu me lembrei muito das distinções que a psicologia nos ajuda a fazer do ego e do eu. O ego é grande e ele o tempo todo está necessitado de bajulação, o tempo todo ele quer reconhecimento público, ele está preocupado com números, ele o tempo todo, tudo que ele faz é pensando na repercussão. O eu não. O eu é essa parte de nós que se acomoda tranquilo, depois de um dia bem vivido, ainda que ninguém tenha visto. É aquela cirurgia bacana que você fez, maninho, que você tem consciência de que você devolveu qualidade de vida a quem você operou. Isso é do ego. Desculpa, isso é do eu. Agora, se você sai de lá alardeando que você é o cara, essa é uma necessidade do ego. É a rainha e a escrava, que eu também tenho dentro de mim. À medida que eu ouvi o áudio da Ziza, eu não tive ainda condições de responder, porque eu estava muito borocochô. Tive uma baixa de energia esses dias que vocês não imaginam. Desde segunda-feira. Não é tristeza, não é nada, é uma baixa de energia. Sabe quando você não tem nada para oferecer? Estava assim. Estou assim ainda. Estou aqui no sacrifício. Porque eu sei que esse momento é importante. Mas eu também tenho essa estrutura dentro de mim que me cansa, que é injusta comigo. E eu, quando não tenho controle dessas duas pessoas que me habitam, dessas duas entidades, vamos usar o termo da filosofia, o ente, é o ser. Quando eu não tenho controle dessas duas entidades, eu fico à mercê delas. Evoluir espiritualmente é você acender a consciência de que você não está sendo justo com você e que quando você não é justo com você, sobra para os outros. Evoluir espiritualmente é quando você é capaz de interferir nessas realidades por meio do conhecimento. Isso não é mágica, isso não é místico, viu? Não chame isso de místico, isso não é misticismo, isso é humano, que é a capacidade que você tem de entender uma realidade. Entender é entrar com o outro na tenda dele, não minha. Se eu quiser entender o outro, eu terei de entrar na tenda do outro e ver como é o mundo a partir da sua tenda. Aí você tem uma visão melhor dele. Por isso eu digo, às vezes, a nossa hermenêutica, o nosso caminho de interpretação é muito pautado a partir das nossas neuroses. Eu, porque estou doente emocionalmente, tendo a impor sobre os outros as minhas doenças emocionais. Porque não estou bem harmonizado com a minha história, com os meus limites, com o próprio processo do tempo em mim, ou porque sou burro mesmo. Sim, às vezes eu sou muito idiota, e eu imponho as minhas idiotices aos outros. Eu costumo dizer que, quando eu escuto um pregador, o que mais me chama a atenção é a capacidade que ele teve de livrar-se de suas idiotices. É o quão ele já é livre de si mesmo, e o quão ele já é capaz de pregar o Evangelho sem colocar no Evangelho as imposições da sua vontade, por exemplo. Porque se eu sou um cara egoísta, incapaz de ser generoso, eu vou fazer uma ginástica para que esse Evangelho diga exatamente o que eu quero, e não o que ele está me dizendo. E ele hoje me incomoda. Ele me incomoda
porque ele aplica uma justiça que eu ainda não sou capaz de viver. Mas não é porque eu não sou capaz de viver que eu vou deixar de perseguir e querer. Não é porque eu não sou capaz de viver que eu vou querer impor a este texto a minha lógica. Eu poderia muito bem fazer uma ginástica exegética aqui e dizer Jesus. Não é bem assim como parece ser. Não, é exatamente como está dito. Se a generosidade do outro me incomoda, é porque talvez eu ainda não seja generoso comigo o suficiente para curar tudo aquilo que em mim não foi generoso comigo, para curar todos os que não foram generosos comigo, e eu não escutar essa história como um desaforo à minha história pessoal. Então eu tenho um caminho de cura a ser feito, para que quando eu escutar essa história, ao invés de ficar com aquele sentimento, mas esse cara foi injusto com os outros, eu me alegre e só pense assim, que coisa maravilhosa, que história linda. Alguém foi capaz de pagar todo mundo de maneira igual porque achou isso justo. Então há uma decodificação a ser feita. Se eu começo a entender o contexto da generosidade alheia, eu começo a ser generoso comigo também. E esse ciclo a gente não sabe onde começa e onde termina. Eu tenho que entender isso todo dia. E vou te falar uma coisa, o entendimento de hoje prescreve. É igual o sentido da vida. Eu já tenho reservas de sentido da vida. Mentira. O sentido da vida gasta, igual roupa, que esgarça com o tempo. Se nós não renovamos diariamente, o sentido se esgota dentro de nós. O conhecimento se esgota dentro de nós. Tudo esgota, prescreve, passa o tempo, vai, envelhece e precisa ser renovado. Portanto, se nós quisermos verdadeiramente dizer que somos cristãos, nós precisamos ouvir essa história e nos alegrar com ela. Se essa história provoca alegria no nosso coração e você comemora a generosidade que você percebeu, nós estamos no eixo do cristianismo. Se nós escutamos essa história e naturalmente somos invadidos por um mal-estar de pensar que este homem foi injusto com os que ele havia contratado no início da manhã, então nós precisamos dar uma olhada na nossa história pessoal, no nosso processo de conversão, naquilo que ainda não foi curado dentro de nós, porque se não estivermos curados, o Evangelho não é possível para nós. Eu, como pregador, como um homem que tem uma oportunidade de falar a milhões de pessoas todos os dias, eu sempre me pergunto isso. Será que a minha pregação está livre nas minhas neuroses, dos meus limites? Será que eu estou sendo capaz de propor o Evangelho como ele é, na sua raiz, na sua essência, na sua verdade? Jesus não tinha preconceito, Jesus não tinha medo dos pecadores, mas eu tenho. Eu tenho preconceitos, eu tenho medo do pecado, porque toda vez que eu estou diante de alguém que peca, eu me olho e eu me vejo pecador também. Então eu prefiro criar uma fachada de santidade para o outro, para que ele me incomode menos. Eu crio os meus grupinhos de hipocrisia, onde a verdade não é permitida, onde a verdade não é bem-vinda. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero que os meus preconceitos prevaleçam. Eu quero cada vez mais superá-los. Porque na essência do Evangelho não existe acepção de pessoas, não existe preconceito, não existe essa pretensão de que a minha religião me transformou numa pessoa melhor que os outros, que as outras. Não. O Evangelho que eu persigo, que eu quero, é aquele que me faz o tempo todo sondar as minhas feridas pessoais, emocionais, para que a partir da cura delas eu possa viver
como promotor da cura de outros. Desejo do fundo do meu coração que no próximo ano, quando esse Evangelho for novamente proclamado e a gente ouvir essa história, a gente se alegre com a generosidade do patrão, ao invés de achar que ele foi injusto com os seus funcionários. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito alegre eu te pedi o que era meu para ti, num sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um padrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nome dele e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda necessidade. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria.
Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo,
vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Cordeiro de Deus, o poder de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de verdade de nós. Cordeiro O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não Deus digno de entreis em minha morada, mas vem para lá que você está. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Pelo mundo afora, afasta-se de si, vai por onde o que uniu a vida vem desfaz, e mesmo nos pedaços mais pedaços de si mesmo faz. No filho de longe, no amigo que se foi, na saudade dessa casa cheia, em festa, em flores, em tudo que se parte, ele se parte na partida, ou dor, no pão, se deixa todo, enfim, na coisa mais comum, início e fim, o amor feito em pedaços só pra mágoas ou quilômetros, ideias, condições, léguas, aventuras, mundo das ocupações, permanece todo e é um amor inteiro nas frações.
meus conceitos, dor, carências, gerações. Cor da minha bandeira, minha pele, meus grilhões. Em tudo que divide, Ele nos une nessas orações. No Pai se deixa todo, enfim, na coisa mais comum, início e fim, o amor feito em pedaços só pra mim. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Com vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, se me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Senhor. Só por ti, Senhor. Quero me consumir. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vossa presença, pelo vosso amor. De maneira especial na presença do vosso Filho, eucarístico entre nós. Você que está em casa, tome posse dessa presença na sua história. Comungue espiritualmente neste momento, pedindo de forma simples que Jesus ajude a transformar a sua mentalidade, pedindo que Jesus lhe ajude a se alegrar com a alegria dos outros, compadecer-se das tristezas dos outros, pedir a Jesus um coração solidário na alegria e na tristeza, que Jesus nos livre de todos os nossos egoísmos,
muitas vezes alimentados por aquilo que não foi curado em nós, que ainda é inconsciente, mesquinho, desconhecido. Você que tem dificuldade de perdoar, receba essa presença de Jesus hoje no seu coração. Para que Ele lhe ajude a romper os grilhões do ódio que tanto lhe pesam. Peça a Jesus hoje aquilo que você sabe que precisa, que Ele nos desacorrente de tudo aquilo que na nossa história ainda é pedra de tropeço, que nos escraviza, sentimentos opressivos, pensamentos opressivos, palavras muitas vezes que nós pronunciamos que ferem a esperança, que machucam outras pessoas, que provocam guerras. Ó Senhor, concedei-nos hoje que a presença do vosso Filho Jesus, eucarístico entre nós, possa curar-nos de tudo aquilo que em nós ainda é doente, triste e sombrio. Livra-nos de todo egoísmo. Livra-nos de nós mesmos. Pois tu és o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti, só em ti, Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor, quero seguir até o fim. só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, Por nada mais em mim. só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti eu quero me consumir. Senhor Jesus. Como pois tu és o meu amparo e o meu. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Nossas casas, a bênção e a proteção do céu. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que estás
sob o teu olhar, a nos abrigar, o teu olhar. Qual é a paz que vai te enfrentar, que vai silenciar? Deixa falar. Para de ver, pra te ver melhor, pra sustentar meu riso quando o choro é preciso. Nunca fui bom de caminhar e por temer de perder os passos, ficou assim, coração de pequeno espaço. Nunca fui bom de caminhar, de perder os passos, ficou assim, coração de pequeno espaço, coração de pequeno espaço. Se o céu for isso, já está bom. Pode ir cantando para nós. Muito obrigado, minha gente. Caiu no final no Instagram, mas acho que ficou aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Tenhamos uma semana muito especial. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Nossa, mãe, essa foi